Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudação, nossa nação tricolor, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Cadu trazendo para vocês aí o nosso pós-jogo de São Paulo 4, Vasco da Gama 2 no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar no nosso canal, beleza? Eu e o japonês, a gente agradece aí do fundo do coração. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram. Tem informações lá para vocês sobre o São Paulo, certo? O São Paulo Futebol Clube, o futebol feminino, o basquete tricolor, que está no final do NBB, hein? Então, se liga lá, as nossas notícias estão lá no nosso Instagram. Não deixe de seguir a gente lá, beleza? Beleza, vamos aqui falar então aí um pouco do jogo de São Paulo e Vasco da Gama. A gente analisou aí, primeiramente, o jogo foi muito complicado. Jogo bem difícil no estádio do Morumbi. O Vasco da Gama teve logo no comecinho do primeiro tempo, teve alguns lances para poder fazer o gol. O São Paulo bobeou muito ali na zaga, o Luciano vive prendendo a bola, teve alguns lances ali que prejudicaram ali o São Paulo no início do jogo. Então, o São Paulo aí conseguiu partir para frente e um meio que bate e rebate ali, a bola acabou sobrando para o Caleri acabou abrindo o placar, e aí praticamente o São Paulo dominou o jogo do primeiro tempo. Depois acabou tomando um gol, que isso acabou gerando no segundo tempo, no início do segundo tempo, uma nova reviravolta. O São Paulo acabou aí sendo pressionado pelo Vasco da Gama e conseguiu um empate, tendo aí 2-2 no jogo. E o São Paulo aí, que foi agraciado aí, o Beraldo, né? Foi agraciado aí no escanteio, acabou fazendo aí o terceiro gol. E depois aí o Vasco da Gama foi todo para o ataque, querendo um gol de empate, e acabou tomando o 4-2, né? Pelo Juan, aí, o jogador de ataque do São Paulo. A gente tem que entender o seguinte: logo que o Vasco da Gama fez o gol aos 38 minutos do segundo tempo. Né? A gente estava na expectativa mesmo, depois que tomou o gol, praticamente a torcida tinha desanimado. Realmente foi uma coisa que a gente não esperava, né? Logo de tomar o gol de empate, e temos falado assim, pô, já era, perdemos, tinha que ganhar o jogo em casa e não conseguimos, empatamos. Mas o São Paulo teve um poder de reação e isso enaltece bastante o trabalho do Dorival. O poder de reação do time do São Paulo, coisa que o São Paulo não tinha, acabou prevalecendo, né? Esse essa coisa de querer ir para o ataque, querer fazer gol. E o São Paulo tem melhorado isso, tem mostrado uma confiança, tem demonstrado uma situação de evolução novamente, por coisa que nós tínhamos falado aqui no canal, que o ataque do São Paulo tem bem ruim, mas tem melhorado nas condições, principalmente agora, com essa questão de mostrar que precisava vencer, que estava numa situação adversa e foi lá e mostrou isso. Então, a gente tem que enaltecer realmente aí o grande trabalho do Dorival e, claro, a força aí de alguns jogadores. Bora lá, vou mostrar para vocês aqui as notas que a gente tinha deixado claro. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que falar, claro, aí do Rafael. O Rafael aí ficou com 6,5. Claro, não pode se colocar a questão de uma nota muito maior por ter tomado dois gols. Eu acredito literalmente que não teve falha nenhuma nos dois gols, né? Foi bolas aí praticamente indefensáveis. Uma foi bem do cantinho e a outra um chute, um canhão impossível de pegar, né? Mas teve alguns lances que precisa deixar claro. Ele ficou meio, não sei se era o estádio está lotado, não sei se não estava num dia tão inspirado assim, mas teve umas saídas aí que não me agradou muito bem, principalmente no início do segundo tempo, onde teve alguns lances lá que ele saiu catando borboleta e quase o Vasco acabou fazendo aí o gol de empate naquele momento que estava 2-1. Né? Então foi um momento bem complicado aí. Mas o Rafael ficou com 6,5, ainda acreditando e o Rafael, para mim, é o melhor goleiro depois da era Rogério Ceni. Tem demonstrado aí pelo menos confiança. Vamos ter calma, mas é o que tem demonstrado aí uma confiança. O Rafinha aí ficou com 7. É,
Uma boa partida do Rafinha, outra partida que joga o jogo inteiro, né? O Rafinha ter jogado o jogo inteiro, ele deu uma dura no Caio Paulista, que depois do Caio Paulista, depois eu vou falar dele, o Caio Paulista parece que voltou a jogar bola depois da dura que o Rafinha deu nele, quase os dois saíram na mão lá no jogo, mas isso demonstra literalmente a questão de querer ganhar, a questão de acordar em campo. Então, o Rafinha aí tem uma liderança nesse sentido, né? Então, é um bom motivo. Uma questão é realmente o primeiro gol ter saído do lado dele, né? Ele saiu exatamente para fazer a cobertura, não foi falha só dele, foi uma falha meio coletiva da situação, mas ali o gol saiu do lado dele, então ele ficou aí com 7 na nossa avaliação. Uma boa nota do Rafinha. O Diego Costa aí ficou com 6,5. O Diego Costa aí, ele é xerifão, né? Na zaga, quer dar de xerifão, enfim. Ele mostrou aí algumas coisas. Ele teve, mostrou, fez um bom jogo até, tal, mas sinceramente não. O titular é o Arboleda, isso ficou evidente, né? Na nossa avaliação, ele ficou aí com 6,5, exatamente por o Arboleda ser o principal e principalmente jogo aéreo, ele não consegue. Você pode perceber nos jogos aéreos onde tem Beraldo e Arboleda, os jogos aéreos dos outros times, o São Paulo praticamente ganha quase todas. E essa é uma coisa que o Diego Costa ali, quando com o Beraldo, não conseguiu, né? Então, acabou tomando um gol do Vasco da Gama de cruzamento ali. Enfim. O Beraldo, para mim, o melhor em campo, demonstrando literalmente, novamente, né, o melhor em campo, demonstrando literalmente, além de ser jovem, um ótimo jogador. A gente vem falando aqui no canal, o japonês vem falando direto aí, que é um rapaz que talvez não fique muito tempo no São Paulo, né? Mas é um bom jogador. Ele que garantiu praticamente a vitória do São Paulo, né? Depois de ter feito o terceiro gol no escanteio. Ele nem sobe, né? A bola vai diretamente nele, ele bate de cabeça e acabou fazendo aí um canhão de cabeça, né? Acabou fazendo aí o terceiro gol que deu o caminho da vitória do São Paulo aí. Então, o Beraldo aí ficou com 8 na nossa avaliação. O Caio Paulista, olha, o Caio Paulista é que a gente sabe, é um jogador que joga naquela função, não é um jogador de lateral, a gente tem isso em plena convicção. Ele é um jogador que anda em campo, isso é uma coisa que ele faz. Tudo bem que não é a função dele ser lateral, mas a gente percebe isso principalmente quando está no estádio. É um jogador bem limitado mesmo. A gente já vem falando isso aqui no canal. Né? E depois que ele recebeu uma bronca do Rafinha, logo no finalzinho do jogo, o Caio por isso decidiu jogar. Né? Ele decidiu jogar. Quase ele fez um golaço lá, que ele limpou alguns jogadores, meio que a bola bateu, rebateu, a bola sobrou para ele. Ele quase fez o gol lá. O goleiro acabou fazendo uma defesa extraordinária do Vasco da Gama, mas o Caio Paulista é limitado, ficou aí com 6,5. O Luan. O Luan foi substituído, né? O Luan entrou, para mim, não entrou muito bem no jogo. O Luan, ele precisa. Agora não tem mais desculpa, né? O Luan é um cara que a gente apoia bastante, a gente tem aí exatamente as condições, a gente sabia muito bem o que ele estava de atrito com o técnico anterior, a gente sabia todas essas condições, mas agora não tem desculpa. Né? Tá tendo a oportunidade de entrar, tá tendo a oportunidade de jogar, tá tendo a oportunidade de treinar. Então, são umas coisas aí que o Luan precisa melhorar, principalmente a parte física. Né? Então, o Luan precisa trabalhar muito essa parte física. Né? O Luan aí ficou com 5 na nossa avaliação. O Gabriel Neves ficou com 6. Nossa avaliação, eu acho que é um jogador fundamental para o São Paulo. Sinceramente, não para de correr um minuto. É um jogador aí que corre constantemente. Ele só é um pouco afoito em alguns momentos, né, de tocar a bola e tal, mas ele realmente aí ficou com 6 na nossa avaliação, mas é um jogador extraordinariamente fundamental no São Paulo hoje. É fundamental, precisa-se dele, não tem como. Rodrigo Nestor. Que partida do Rodrigo Nestor. Saiu aplaudido de campo. Realmente, para mim, ele e o Beraldo foram um dos melhores em campo. O Nestor, um jogador
que jogou muito bem. Ele não parou nem um minuto, em todas as bolas ele dividia, em todas as bolas ele estava presente, em todas as bolas ele corria, mostrava-se literalmente uma vontade de ganhar, uma vontade de mostrar quem realmente ele é. Então, isso foi bem gratificante ver o Nestor em campo. É isso que a gente está aqui no canal, vive criticando ele nessa situação, mas é um jogador aí, foi fundamental, fez um golaço, realmente frio, inteligente na hora de fazer o gol. Então, um jogador aí que foi muito bem, saiu aplaudidíssimo de campo, então mereceu, ficou aí com 8 na nossa avaliação. Beleza? O Marcos Paulo, também um jogador aí que bem limitado, teve o lance, ele que tocou no Caleri, o Caleri fazer o gol. Ele é brigador, ele briga, ele tenta dar um drible e tal, mas para mim eu não acho um jogador que mereça iniciar a partida. Ele já tem demonstrado algumas situações assim. Eu entendi até a cabeça do Dorival sobre a escalação dele como titular, mas realmente eu achava melhor ele entrar sempre no segundo tempo. Ele entrando no segundo tempo, parece que ele desenvolve melhor do que ele iniciar a partida. Né? Então é uma coisa aí que vem me deixando um pouquinho aí com essa pulga atrás da orelha. Eu consigo analisar uma situação dessa que ele literalmente, se ele iniciar a partida, ele inicia de uma forma, e quando ele, bem no decorrer da partida, vem do segundo tempo, tal, ele vai com outra postura. Não sei se os jogadores estão cansados, se ele melhora a situação, mas parece que vai essa situação. Não sei. É uma coisa de louco, mas a gente precisa ter essa noção. O Marcos Paulo ficou com 6. O Luciano ficou com 7, uma boa partida do Luciano. O Luciano correu bastante, posicionou bem em todos os pontos. Mas uma coisa que eu ainda volto a falar: o Luciano, antes do gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo, o Luciano prendeu a bola logo na lateral, no campo de defesa. Isso gerou um lance de perigo para o Vasco, que quase fez o gol. O Luciano tem essa mania de prender bola. Né? Então, depois disso, ele levou uma dura do Dorival, lá, né? Levou uma dura do Rafinha, nessa condição de ele prender. E depois dessa situação, ele acabou tendo aí 2 lances fundamentais. Um foi o segundo gol que ele tocou para o Nestor, acabou fazendo o segundo gol, e outro que ele brigou lá na área, que ia fazendo o primeiro gol, que aí sobrou com o Marcos Paulo cruzou e o Caleri fez o gol. Essa é a condição. Luciano, então, ficou com 7 aí. O Caleri precisava de um gol, precisava tirar isso das costas dele, principalmente essa pressão. Um centroavante que não tenha fazendo muito gol, acabou fazendo um gol exatamente como do jeito dele mesmo, nos trancos e barrancos, naquela questão de brigar dentro da área, a bola espirrada, aquela coisa de briga, acabou fazendo gol, ficou aí com 7 na nossa avaliação, saiu, depois foi substituído aí, mas ele realmente fez a única coisa que eu acho é que realmente precisa alguém que precisa pôr a bola para o Caleri, né? Não simplesmente só lançar e deixar o Caleri brigar lá. Acho que isso é um trabalho que o Dorival precisa ter e entender como que vai fazer para encontrar alguém que arme essa jogada para ele lá, com o elenco que tem, porque contratar realmente está muito difícil. Depois o Pablo Maia entrou muito bem. O Pablo Maia ficou aí com 7 na nossa avaliação. Depois o Alisson também entrou, né? Também ficou com 7. Boa partida do Alisson também, brigando. Você via que os jogadores estavam ali. Não faltou raça nesse jogo, isso ficou bem claro. E o Wellington Rato ficou com 8, que deu um passe para o Juan fazer o gol. E o Wellington Rato entrou muito bem na partida, não só o lance, mas os lances de contra-ataque que ele fez ali uma boa partida. Olha, estava precisando também, outro jogador que estava precisando aí demonstrar para a gente aí por que estava no São Paulo e sim precisava dessa partida, acabou fazendo uma boa partida o Wellington Rato. O Juan ficou com 7,5, precisava do gol também, né? O Juan já faz um tempinho que não faz o gol para o São Paulo, precisava desse gol, ficou sozinho ali pelo passe do Wellington Rato, que foi inteligentíssimo no passe, né? Então aí o Juan ficou sozinho, acabou fazendo aí o gol, ficou com 7,5. E teve outro lance também do Juan, deixa em destaque também,
ele sozinho contra 3 jogadores do Vasco, ele brigando ali e tal, ele acabou tocando a bola, né? Para mim foi até falta que ele sofreu, mas ele acabou saindo até tocando a bola pro lado e saiu no lance do chute do Wellington Rato, que foi para fora, mas São Paulo, o Juan entrou também muito bem. Outro jogador que também entrou muito bem foi o Araújo, né? O Michel Araújo entrou muito bem também na partida. Ele vem. É um jogo que a gente já tem falado aqui, né? O japonês principalmente falou que é um jogador que não é um jogador confiável, um jogador que joga mal em uma partida e outra. Isso é realmente fato, a gente tem que ter essa noção. Mas o Michel aí entrou no decorrer da partida, entrou também muito bem, como ele tem começado também muito bem. Então é um jogador aí que se manter essa média, a gente vai agradecer. Mas a gente sabe que não vai manter, não, porque é um jogador bem na questão de balança mesmo. Às vezes está bem, às vezes está lá embaixo. E a gente, isso pelo seu histórico dentro do Fluminense, em outras competições, em outros clubes que ele participou. E o Dorival ficou aí com 8,5. A escalação do Dorival, para mim, foi algo surpreendente. Primeiramente, que ele ter iniciado com os 3 atacantes, né? Mas eu até entendi a situação dele, ele queria tentar fazer o resultado da melhor maneira possível. Depois ele colocou 3 volantes no jogo para tentar segurar a partida. O Vasco acabou fazendo um gol, não deu certo as substituições dele. E ele realmente corrigiu o erro depois que ele fez. Ele tentou segurar o jogo, não deu certo. Ele viu que as coisas ficariam ruins, ele consertou depois e não teve erro, medo de mostrar para todo mundo que ele tinha se equivocado ali naquela situação e quis melhorar e acabou aí fazendo que o São Paulo partisse para frente e conseguisse a vitória mais uma vez no Morumbi. Ficou aí com a gente com 8,5. Então, esse aqui são as notas, né, da gente aqui para mostrar para vocês aí sobre São Paulo e Vasco da Gama. Um dos pontos primordiais é que o São Paulo agora vai disputar a Copa Sul-Americana, vai viajar, né? Já viajou, por sinal. Vai disputar pela Copa Sul-Americana e depois, pelo Campeonato Brasileiro, tem mais um jogo em casa e é com o Goiás, que vai jogar em casa aí, depois é com o Sport também em casa. Então são alguns jogos aí. O São Paulo precisa literalmente, continuando, o São Paulo precisa aí dos 45 pontos, vamos continuar com esses pés no chão, a ideia dos 45 pontos, o São Paulo precisa disso, conseguimos essa vitória importantíssima em casa contra o Vasco da Gama. Agora, o próximo jogo contra o Goiás também precisa ganhar em casa. São 2 jogos aí que o São Paulo precisa adquirir pelo menos 6 pontos, porque em casa é fundamental ganhar. Com o apoio da torcida, com o apoio de todo mundo, o campo favorável, bem, enfim. O São Paulo precisa conseguir ganhar literalmente em casa para conseguir esse resultado aí importante, que é os 45 pontos. Beleza? Então é isso. Antes de a gente sair daqui, eu gostaria só de deixar aqui um ponto importante que vem acontecendo literalmente no planeta, e isso não acaba. Isso é uma coisa que não passa na minha cabeça de ser humano, chegar ao nível do racismo que está instituído na nossa sociedade, no mundo inteiro. O Vinícius Júnior sofreu um racismo durante o jogo, o Real Madrid e a La Liga, a Liga Espanhola, ela é conivente com a situação. Isso é muito triste do que tem acontecido. Os jornalistas ainda têm a capacidade de perguntar para ele se ele tinha condições de pedir desculpas do que estava acontecendo, sendo que a vítima foi ele. Então, é um grande problema essa situação, é bem complicado, né? A futebol, as grandes massas de comunicação sendo controlados por pessoas que não sofrem esse tipo de racismo e querem tentar justificar o racismo, né? É uma coisa que eu sempre falo. Quem sou eu para achar que eu sou melhor que você? Quem sou eu para achar que a minha cor da pele, a minha religião, os meus gostos são melhores que o seu? Eu não sou nada do que mais nada.
do que um subtroço do subtreco. É isso que a gente é. Então a gente não é nada. Então devia ter o respeito com qualquer ser humano que existe no planeta. Certo? Um grande abraço. Tamo junto. Não deixe aí de dar o seu like, compartilhar, e a gente agradece. Valeu! E sempre, vamos São Paulo! Tamo junto. É nóis. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.